Olha, quando uma empresa falha num contrato com o governo, como é que ela deve ser punida, né? Essa é uma pergunta-chave na administração pública e a resposta, ela mudou da água para o vinho com a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. Hoje, a gente vai entender direitinho como essa lei tenta trazer mais justiça e objetividade na hora de aplicar as sanções. Pensa comigo na cena: a construção de uma escola que para no meio, a entrega de remédio que não chega no hospital, ou um serviço que é super importante e é mal feito. Quando tem dinheiro público na jogada e o contrato dá errado, a grande questão é: como a gente garante que o responsável vai ser punido de um jeito justo e que funcione? É exatamente esse o problema que a nova lei está tentando resolver. Para a gente entender essa transformação toda, nosso papo vai ter 5 paradas. A gente começa vendo qual era o problema do sistema antigo, para depois descobrir a solução que a nova lei trouxe. Vamos ver também como integridade e reabilitação viraram peças-chave, antes de encarar os desafios da vida real. E, por fim, a gente mira no objetivo final, a boa governança. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender por que essa mudança era tão necessária, a gente precisa dar uma olhadinha para trás. O sistema antigo, que era regido pela famosa Lei 8666, tinha uns problemas bem sérios que criavam uma baita insegurança jurídica. Esse quadro aqui resume o X da questão. A lei antiga era muito vaga. Ela simplesmente não dizia como calcular uma penalidade. E o resultado disso? Subjetividade total. O mesmíssimo erro podia levar uma punição levinha num lugar e uma super pesada em outro. Essa falta de padrão criava um ambiente de total incerteza, tanto para as empresas quanto para os gestores. Agora, vamos para a solução. A nova lei chega para botar ordem na casa, sabe? Ela cria uma estrutura bem clara, bem objetiva para aplicar as punições. A ideia é trocar o achismo por um método. E a palavra-chave aqui é dosimetria. É um nome meio diferente, mas a ideia é simples. Pensa num juiz calculando uma pena no direito penal. Então, o gestor público agora precisa seguir um processo parecido, um passo a passo lógico para definir a punição. O objetivo é garantir que a sanção não seja nem fraca demais, nem exagerada, mas sim na medida certa, proporcional ao erro que foi cometido. Então, como é que se faz essa tal de dosimetria na prática? O artigo 156 da lei dá as ferramentas para o gestor. Ele é obrigado a analisar a gravidade do que aconteceu, as particularidades do contrato, se tem alguma coisa que piora ou que alivia a situação, o tamanho do prejuízo e, um ponto que é novidade e fundamental, se a empresa tem um programa de compliance que funciona de verdade. O que esse quadro mostra é a gente saindo da incerteza e indo para a previsibilidade. Olha a multa, por exemplo. Antes, o valor era em aberto. Agora tem uma faixa clara, de 0,5% a 30% do contrato. Isso dá segurança jurídica. O impedimento de licitar foi estendido para até 3 anos. E a punição mais grave, a declaração de idoneidade, que é basicamente colocar a empresa na lista suja do governo, impedindo qualquer contrato público, agora tem um prazo definido, de 3 a 6 anos. Tudo ficou mais claro, mais previsível. Mas olha que legal, a nova lei não foca só em punir. Ela também abre uma porta super importante para a prevenção e para a recuperação das empresas, incentivando todo mundo a ter uma cultura de integridade. E aqui está o ponto crucial. A lei deixa muito, mas muito claro que ter um programa de compliance de fachada, aquele só para inglês ver, não vai adiantar nada. Para ser considerado um fator que diminui a pena, o programa tem que ser efetivo, tem que ser real, tem que estar na veia da empresa. Tá, mas o que é um programa eficaz de verdade? Acima de tudo, é um sistema vivo, não é um documento engavetado. Isso quer dizer que a diretoria tem que estar junto, os funcionários têm que ser treinados, precisa ter canal seguro para denúncia, auditoria o tempo todo, punição interna para quem erra e avaliação de risco constante. É a cultura da empresa funcionando na prática. E para a empresa que foi punida, tem volta? Tem sim, mas o caminho é bem rigoroso. O artigo 163 define um processo claro de reabilitação. E atenção aqui, a empresa precisa cumprir todas essas etapas, não só uma ou outra. Tem que reparar o dano, pagar a multa, esperar o prazo, cumprir qualquer outra condição e, no fim, ter um parecer jurídico dizendo que está tudo ok. É uma segunda chance, mas é uma chance que precisa ser conquistada. Até aqui, a lei parece uma solução fantástica, certo? Mais justa, mais clara, mais moderna. Só que agora vem a reviravolta. Colocar isso para funcionar no mundo real, especialmente para os mais vulneráveis, trouxe uns desafios gigantescos.
Essa citação resume o drama com perfeição. A realidade de um município pequeno lá no interior do Brasil é muito, muito diferente da de uma capital federal, por exemplo. Eles têm menos dinheiro, equipes menores e quase nenhum acesso a especialistas para entender e aplicar uma lei tão complexa como essa. Vamos detalhar essas barreiras. Falta grana para treinar os servidores, falta para comprar sistema de tecnologia. A equipe, que já faz de tudo um pouco, agora precisa virar especialista numa lei super densa. Muitas vezes é um servidor só, cuidando de compra, contrato, pagamento, e aí a complexidade da nova lei vira um obstáculo quase impossível de pular. E este número aqui é alarmante. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios mostrou que 60% das cidades brasileiras não conseguiram se adaptar à nova lei dentro do prazo original. Isso dá uma dimensão do tamanho do desafio e da distância que existe entre a lei no papel e a aplicação lá na ponta. Mas, apesar de todos os perrengues, o objetivo final da lei é nobre e aponta um caminho para a gente. Mais do que só punir, a ideia é criar um sistema que evite os problemas e que torne a gestão pública mais eficiente. A boa governança se constrói com esses passos. Ter controles internos que funcionam como um sistema de alerta, fazer auditorias para checar se está tudo nos conformes, ser transparente, mostrando para a sociedade onde o dinheiro está indo, e fortalecer a responsabilização, garantindo que cada um cumpra seu papel. A lei é uma ferramenta para a gente chegar lá. E a gente termina com uma reflexão. A nova lei de licitações tentou criar um sistema mais justo e objetivo para punir falhas em contratos públicos. Só que os desafios para implementar, principalmente nos pequenos municípios, mostram que existe uma tensão aí. Então fica a pergunta: como a gente encontra o equilíbrio perfeito entre um sistema ideal de justiça e o que é, na prática, viável para as tantas realidades diferentes da administração pública brasileira? Esse é o debate que continua.